Bom, e tem uma outra dificuldade que é quem não é dissidente ainda pode encontrar, que é a tal da CPI, que no fim das contas o povo assinou. CPI, olha, vai ser um prato cheio para o pessoal, mas pode ser um problema para o governo, porque eu não sei se eles terão numa CPI gente com disposição para, em ano eleitoral, ficar dando a cara a tapa para defender Bolsonaro nessa história complicadíssima do pastor Milton Ribeiro. Uma coisa era a CPI da Covid, que para eles servia de palanque, porque eles iam lá e falavam toda aquela desinformação que eles passavam nos grupos de WhatsApp, contavam o mundo de história, provocava os outros, deixava as pessoas nervosas, deixava as pessoas, sabe, aterrorizadas. Então eram vídeos que circulavam muito. E nomes de pessoas que não eram tão famosas nacionalmente acabaram ficando nomes famosos. E era uma CPI que, pelo outro lado, tinha um problema que a gente transformou em heróis nacionais Renan Calheiros e Omar Aziz, entendeu? Aí, aliás, dessa CPI que sai a candidatura de Simone Tebet à presidência da República, a partir dessa visibilidade que se viabiliza. Ou seja, podemos ter um grande acontecimento eleitoral agora, né, Felipe? Podemos. Havia, inclusive, uma resistência no parlamento justamente por causa do período eleitoral, porque os próprios parlamentares que estão envolvidos em campanhas locais, principalmente, eles precisam ir até os seus redutos eleitorais. E a CPI obriga a que eles fiquem muito tempo em Brasília. Então você tem gente que está assinando, inclusive, o requerimento, mas que não vai participar diretamente da CPI porque vai fazer campanha no seu reduto eleitoral. Mas mesmo assim, o Randolfo Rodrigues conseguiu coletar o número mínimo de assinaturas e mais algumas para ter de gordura, para evitar que o governo faça esse aliciamento por meio de telefonemas e ofertas de verbas e acabe ficando com menos assinaturas do que o necessário, que é exatamente o que aconteceu, por exemplo, num caso que os bolsonaristas detestam lembrar, na CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, que foi pelo menos um dos protetores do Flávio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Porque isso tudo é conversa fiada para a base radicalizada e massa de manobra, que os Bolsonaro são contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Eles se irritam com o Alexandre de Moraes quando ele toma decisão contra um militante específico, mas estão lá de braços dados com Dias Toffoli, com Gilmar Mendes, naquilo que eu chamo de frente ampla pela impunidade. Então eles ficaram com medo naquela época de melindrar o Toffoli, porque queriam que o Toffoli segurasse a investigação do Flávio, como ele fez durante 4 meses, inclusive, no Supremo, e barraram a CPI, fazendo ligação, então o senador o Major Olímpio, que deu entrevista para mim na época, detalhou tudo o que aconteceu. Eles ligaram para Soraya Tronic, eles ligaram para a juíza Selma Arruda, que era senadora na época, para exigir a retirada de assinatura. Elas não quiseram, reclamaram com o Major Olímpio, eles ligaram para o Major Olímpio, soltaram um monte de palavrão na conversa. O Flávio Bolsonaro discutiu assim com impropérios, para usar a palavra que o Major Olímpio usou para mim na entrevista. E o Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio e continuou xingando ali o major, que era para retirar a assinatura. Eles não conseguiram que esses membros do partido, na época, retirassem, mas conseguiram que outros parlamentares retirassem, e aí não teve o mínimo necessário. Toffoli ficou aliviado e os Bolsonaro conseguiram uma ajuda ali no Supremo Tribunal Federal por uma grande coincidência. Então eles tentam fazer isso agora. O Flávio mesmo entrou em campo, até ironizei no Twitter, porque foi manchete aí na imprensa, mas a coisa está bem encaminhada, né? Parece que a CPI realmente vai ser instalada. Mas CPI é aquela coisa, você sabe como começa e não sabe como termina. Eu tenho muita preocupação de CPI envolvendo quem julga eles, que é o judiciário, e com CPI em ano eleitoral. Porque, assim, muita gente reclama que parlamentar não trabalha. Eu reclamo que trabalha, que esse é o problema, gente. Eles têm ideias. Então, assim, uma CPI no ano eleitoral, dá para você mirar em alguém que seja um adversário que você queira derrubar em qualquer canto e convocar a pessoa. Você não precisa de justificativa assim tão para fazer uma convocação é 2. Além do mais, se passar em rolo compressor, quando está votando 90, 100 convocações uma atrás da outra, você convoca a pessoa, ameaça estourar ela na imprensa
e negocia para retirar a convocação. Muita gente vive disso em CPI. Aliás, tem escândalos até revelando qual era o preço que se cobrava para retirar a convocação de pessoas em CPIs. Não estou falando dessas muito grandes, mas assim, no Brasil inteiro tem CPI, que cada assembleia, cada Câmara pode ter. E existe um mercado de tirar a pessoa do holofote, do depoimento. Às vezes ela foi colocada lá com razão de ser, às vezes não. Às vezes dá para você queimar uma pessoa só chamando ela para a CPI. Você não precisa provar nada, você pode colocar que ela é inocente, ela vai ser estourada na mídia de um jeito que não tem volta, nunca mais tem volta aquilo. Então, assim, isso em ano eleitoral, nós vamos ter um duelo de gigantes, né? Um duelo Mas de na gigantes. é claro que tem todos esses ingredientes, CPI pode ser usada para desgaste eleitoral dos outros, para holofotes, para aparecer, etc. Agora, você tem uma circunstância nesse momento, várias circunstâncias, que, a meu ver, impelem, obrigam os parlamentares a estabelecer a CPI. É uma necessidade, é uma urgência, justamente porque há uma investigação já com elementos bastante comprometedores, então ela precisa andar e a gente não tem a garantia de que ela realmente vai andar, porque o próprio delegado federal responsável por essa investigação acusou a interferência na Polícia Federal para blindar o governo na prática, evitar que o Milton Ribeiro fosse de São Paulo para Brasília, etc. Então, é preciso haver uma outra frente de investigação que, no mínimo, exerça uma pressão para que essa investigação avance. Sim. E o discurso do Randolfo Rodrigues foi nesse sentido. Vamos assistir, Mada? Vamos, porque esse discurso é importantíssimo. Vamos dar uma olhada. Em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro, das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton, dão conta, inequivocadamente, de que existe indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto. Só uma comissão do Congresso Nacional, só a atuação firme do Parlamento pode dar a retaguarda e a tranquilidade para que a CPI ocorra. Essa CPI se impõe sobretudo por isso, para que a investigação continue, para que a investigação tenha proteção. Quem deve ter proteção é a investigação, não os bandidos que assaltaram e estão assaltando o Ministério da Educação. Pois é. O senador Randolph é um cara que nessas coisas ele é muito pragmático, né, Felipe? E isso é um bom sinal dele já ter se pronunciado dessa forma, explicando exatamente por que precisa de uma CPI, que isso acho que é o principal, e depois falando desse papel que a CPI vai desempenhar, que é também um papel simbólico e um papel de se colocar no sistema de freios e contrapesos dos poderes da República. Então, o que ele está falando é o seguinte: essa CPI não vai reinventar a roda, não vai descobrir a América, não é da CPI que estão surgindo as principais informações, mas a existência dessa CPI é necessária para que a gente não tenha, como já está tendo, tentativas de interferência nas investigações. E essa investigação, por que essa? Por que não todas as outras? Porque essa, aparentemente, é onde tem gente mais disposta a falar. Gente graúda mais disposta a falar. Ou disposta conscientemente, ou disposta porque não sabe usar um celular.